Quantos dias é possível sobreviver no Red Dead no modo sobrevivência? No episódio anterior, tô começando minha jornada em um lugar aleatório e sem ajuda do mapa. Só tenho uma faca e uma corda para me ajudar nesse desafio extremo. No modo sobrevivência, ficar com fome, sede ou sono por muito tempo é fatal. Para piorar, o minimapa tá desativado, fazendo com que eu possa me perder facilmente e não conseguir realizar coisas que parecem simples. Depois de conseguir um emprego no Rancho Emerald e aprender algumas estratégias de caça, eu encontro um lugar seguro para passar a noite. Mas os meus problemas estão só começando. Meu dia já começa bem cedo, porque hoje eu quero viajar até o sul do estado de Lemoyne, para ver se eu encontro algum emprego que me pague melhor do que no Rancho Emerald. Por mais que isso não seja um problema ainda, eu tô com medo de não ter dinheiro suficiente para comprar roupa de inverno. Então eu preciso achar um emprego melhor. Mas antes eu tenho que beber bastante água para poder viajar. Mas foi aí que eu dei de cara com um rato enorme. Só que pegar ele com uma faca não vai ser uma tarefa muito fácil. Olha, por essa eu não esperava. Tá aí uma ótima estratégia para sobreviver sem armas de fogo. Caçar animais que são um pouco mais lentos e menores é uma boa ideia. O único problema é que tem pouca carne. Só tem uma coisa que eu acabei me esquecendo de falar. Nesse modo, você ficar sujo também é um grande problema. Isso não vai chegar a te matar, mas vai reduzir bastante a sua energia. E para quem precisa viajar a longas distâncias, digamos que não é uma boa ideia. Lavar as mãos no rio vai ajudar, mas ainda eu preciso de um bom banho. Aproveito que eu tô aqui para tomar bastante água e começo a procurar um local para me lavar. Tô seguindo o rio há algumas horas para ver se encontro um lago para tomar banho. Mas eu acabo dando de frente com dois javalis. E se um deles decidir me atacar, eu tô ferrado. Ainda bem que eu consegui me afastar a tempo. De repente, ao longe, eu avisto algo que parecia um rio. Mas ao chegar perto, percebo que é um lago e com um pouquinho de sorte, pode ser que tenha peixe aqui. E foi aí que eu comecei a escutar muitos tiros. E ao longe vejo que tem um homem treinando com a arma. Só que eu não tô afim de problema hoje, então eu vou ficar na minha. Acho que esse lago é fundo o suficiente para tomar banho e ainda tem bastante peixe. Talvez eu consiga pegar algum peixe com a minha faca. Mas infelizmente não deu muito certo. Agora que estou descansado, alimentado e de banho tomado, eu vou começar a minha viagem até o sul. Depois de algumas horas em direção ao sul, avisto a cidade de Rhodes. É uma cidade pequena, então não sei se eu vou conseguir mais dinheiro por aqui. Mas não custa nada tentar. Ao chegar, decido passar no armazém da cidade e dar uma olhada. Back again so soon, huh, John? Quem sabe aqui tem alguma coisa que pode me ajudar na sobrevivência. Remédio, por exemplo, seria ótimo, mas eu ainda não tenho dinheiro para comprar praticamente nada. Então eu decido falar com o dono para ver se tem algum emprego para mim. Ele até tem, mas digamos que varrer a loja não compra nenhum pão velho aqui no armazém. Só que nesse momento eu não tô podendo escolher muito não. E depois de perder mais de uma hora da minha vida por uma migalha, continuo procurando emprego na cidade. Eu falei com tanta gente que até perdi as contas, mas até agora não tem nada. Até achei um serviço de cortar lenha, só que hoje não tem mais madeira para cortar, então não tenho o que fazer.
O problema é que já são quase 15 horas, então eu preciso voltar para o meu acampamento antes que anoiteça. Volto a seguir os trilhos para achar o caminho de casa, mas acabo encontrando algo no meio do caminho. Esse lugar pode ter suprimento ou até mesmo ouro escondido. Isso seria um divisor de águas para minha sobrevivência. E essa casinha aqui tá com uma carinha de que tá escondendo algo interessante. Parece que tudo tá dando errado hoje. Mas para não dizer que eu não achei nada, pelo menos eu peguei umas plantas por aqui. Eu já tô há horas andando e acabei me perdendo. Não acho o meu acampamento de jeito nenhum. Mas no horizonte, enfim, surge uma esperança. Eu nunca fiquei tão feliz em ver o Rancho Emerald. Então eu vou aproveitar que ainda não escureceu e vou trabalhar para fazer mais uma graninha. Só que eu já tô ficando com fome, então eu vou fazer uma fogueira aqui mesmo e me alimentar do ratão que eu peguei hoje cedo. Mas eu tenho que chegar logo no rancho e começar a trabalhar. Já perdi tempo demais hoje. E o único trabalho que tem agora é cuidar do jardim. Espero que isso não demore muito. E depois de algumas horas, finalmente eu terminei o trabalho, mas já tá ficando noite. Ainda bem que daqui eu já sei ir pro meu acampamento. Basta eu seguir os trilhos na mesma direção que eu fiz ontem. E então, finalmente eu consegui achar o meu acampamento. Mas ao chegar, eu tive uma grande surpresa. O coiote estava comendo a carcaça da minha janta de ontem. Acho que eu cometi um grande erro. Deixar a carcaça próximo do acampamento assim definitivamente não é uma boa ideia. Hoje foi um coiote, amanhã pode ser um lobo ou até um urso. Aí já viu, né, o tamanho do problema. Só que agora eu me dei conta que a situação tá ainda pior. Porque depois que a carcaça entra em decomposição, eu não consigo mais tirar ela daqui. Ou seja, minha casa virou um alvo ambulante. Mas agora eu tô bem cansado, caminhei demais hoje. Então eu preciso me lavar bem, me hidratar e dormir bastante essa noite. Senão amanhã vai ser bem complicado. Agora eu vou fazer fogo antes que mais animais apareçam para pegar essa carcaça. E por segurança eu vou dormir lá no porão de novo. A minha sorte é que esse lugar aqui tem poucos predadores perigosos. Mas mesmo assim eu não quero arriscar. Enfim, chegou a hora de dormir, porque amanhã a luta continua.